Oi, amados, graça e paz, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um tempo, mais uma live devocional. Vocês estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Hoje o dia está aqui com um pouco de barulho, mas vai dar tudo certo, tá bom? Eu creio que você veio para esse tempo, essa live devocional, com uma expectativa no teu coração. E essa expectativa é ouvir Jesus, é ressignificar a dor. Se você olhou o tema hoje do nosso tempo devocional, da nossa live, é ressignificar a dor. E o Senhor ele já começa te perguntando qual o processo difícil de dor que você precisa ressignificar hoje, que você precisa dar um novo significado, olhar para essa situação de uma outra forma. Amém? Então é isso que nós vamos deixar o Senhor conversar conosco hoje. Seja bem-vindo você que está aí no Instagram, pessoal, também. Nós estamos mais um tempo, mais uma live devocional. E se em algum momento, queridos, você que está ao vivo aí no meu Instagram pessoal, o som não estiver muito bom ou a live travar, às vezes acontece, tá bom? Você pode ir diretamente lá para o canal Água Viva, você encontra o link aí na bio, que nós estamos ao vivo lá, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, hoje nós vamos entender um pouco sobre essa questão da resiliência, à luz da palavra de Deus. Amém? Todos nós temos processos difíceis, todos nós enfrentamos alguma situação de dor, seja ela emocional, causada por um problema familiar, financeiro, mas a gente precisa entender que Deus, através da palavra, ele vai nos ensinar a olhar de forma espiritual. Amém? E é por isso que nós estamos de segunda a sexta, ao meio-dia, nos reunindo nessa live devocional, porque é vontade de Deus que a gente desenvolva uma forma diferente de olhar para a situação. Parar de olhar tudo no aspecto natural e começar a enxergar o aspecto espiritual. Amém? Então, antes da gente abrir a palavra de Deus, eu já vou colocar aqui para você que está no canal. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para você. A nossa leitura de hoje está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 8 e o versículo 9. Amém? Então, se você está aí com a sua Bíblia, já vai abrindo 2 Coríntios 4, versículo do 8 ao 9. Você que está no Instagram, se você puder colocar também a leitura aí no chat, na live, para que os irmãos que vão entrando aí possam se localizar naquilo que nós estamos lendo hoje. Amém, queridos? Mas antes da gente orar e ler esse trecho da palavra de Deus e deixar o Espírito Santo conversar conosco, eu quero te pedir, né, a gentileza, com muito carinho, para você deixar o like nessa live. As ferramentas, queridos, que nós usamos aqui nessa plataforma, que é o YouTube, é o like, é o seu compartilhamento com outras pessoas, mas o like ele faz com que essa live, nesse momento, encontre outras pessoas que nem estão por aqui, que nem são inscritas no canal Água Viva, e Deus ele vai pegar essa oportunidade e alcançar outras pessoas, tá bom? Então deixe o seu like nessa live e também compartilhe com seus amigos, nos seus grupos. Deus ele vai pegar esse teu passo, né, de ser generoso, de pensar no seu próximo, e ele vai alcançar alguém através da sua atitude, tá bom? E enquanto você faz isso aí, abra a tua Bíblia em 2 Coríntios 4, versículos do 8 ao 9. Eu quero aproveitar para dar um recado a vocês, porque tem sido uma grande bênção, queridos, ensinar a palavra de Deus nesse campo emocional. Então, você que está aí e ainda não sabe, né, do projeto do Senhor aqui no YouTube, que é o meu segundo canal, o canal Ministério Cláudio Rodrigues. Ele é um canal, queridos, dedicado só ao ensino da palavra de Deus na área emocional. Então, toda quinta nós estamos nos reunindo lá às 21 horas na Escola Bíblica da Alma. Ontem nós tivemos uma aula. Na próxima quinta nós teremos. Lá também, todo domingo, você encontra uma palavra, um culto online totalmente voltado para essa área emocional e mais alguns conteúdos que eu vou postando conforme o Senhor ele vai trazendo, ministrações que eu faço em outras igrejas. Então, tudo eu vou estar postando lá nesse campo emocional. Então, se você é alguém que identifica uma necessidade de trabalhar o seu emocional com a palavra de Deus, esse projeto do Senhor é para você, tá bom? E você encontra o link desse canal, Ministério Cláudia Rodrigues,
na descrição dessa live. Então, ao final, você pode ir lá na descrição e encontrar esse link, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que você abriu a Bíblia, você já compartilhou esse tempo, já deixou o seu like, agora a gente pode orar para dar início àquilo que o Senhor ele quer conversar conosco essa tarde. Amém? Eu vou te pedir para você fechar os teus olhos aí onde você está. Eu sei que algumas pessoas estão no trabalho, eu tenho recebido alguns testemunhos de pessoas que estão acompanhando com fone no trabalho, mas se você pode nesse momento, feche os teus olhos. Amém? Nós vamos orar, nós vamos entregar o nosso coração ao Senhor, o nosso pensamento a Ele nesse momento, para perceber aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco essa tarde. Pai amado, nós te bendizemos, Senhor. Exaltamos a tua bondade, a tua fidelidade. Reconhecemos que a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, ela é a verdade que norteia os nossos dias. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Estamos reunidos porque precisamos do pão vivo, que é Jesus, o pão vivo da tua palavra. Espírito Santo, nos ajuda essa tarde a compreender a profundidade que há em ressignificar a dor à luz da palavra. Nós queremos, Senhor, não somente ressignificar os processos difíceis que estão no passado, que estão no presente, mas queremos viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E sabemos que só podemos entrar no novo, só podemos ter um emocional trabalhado pela palavra, quando nós damos um novo significado àquilo que gerou desconforto, dor, frustração na nossa caminhada. Eu oro, Pai, pela vida dos meus irmãos que chegaram aqui, aqueles que vão acompanhar esse tempo depois. Espírito Santo, se mova com graça, com poder, e nos alcance essa tarde, Senhor, de uma forma tremenda. Senhor, vem edificar no nosso entendimento, no nosso coração, os teus princípios. E eu já te agradeço, Pai, por cada milagre, por cada vida tocada, transformada, liberta, restaurada pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida que vai se render ao Senhor nessa tarde. E eu coloco diante de ti a minha boca, a minha vida. Usa-me, Senhor, nesse tempo como instrumento vivo nas tuas mãos. Que tudo que seja comunicado aqui venha do teu coração para nos alcançar nesse tempo. É o que nós oramos e te agradecemos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Então, nós vamos ler juntos aí 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9. Amém? Lembrando do nosso tema de hoje, você que está no Instagram, que eu não escrevi para você, ressignificando a dor. Amém? Então, vamos lá para a nossa leitura, 2 Coríntios 4, versículo 8, a Bíblia diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Eu vou continuar lendo 10, tá bom? 10 diz assim: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Glória a Deus. Até aqui, queridos. Então, a palavra de Deus, hoje, ela quer trabalhar comigo e com você esse poder que há em ressignificar. Algumas pessoas aqui já estão bem familiarizadas com esse tema, né? Não somente porque me vê falar sobre isso, mas porque você já busca, já sabe que há um poder em você dar um novo significado a eventos traumáticos, e é realmente um caminho, queridos, de superação, de resiliência. Ressignificar é uma prática que nós precisamos ter todos os dias. Porque diariamente nós seremos atribulados, como acabamos de ler aqui, seremos pressionados pelas circunstâncias. Se você atravessa um contexto de enfermidade, você é atribulado por isso. Você é pressionado por essa condição. Você, de certa forma, é abatido. Porque ninguém quer atravessar um vale de enfermidade, de dificuldade financeira. Nós não queremos, queridos, atravessar problemas. Por mim e por você, né, a gente ia desfrutar de 24 horas com tudo bem resolvido, né? Mas eu estou procurando aqui a palavra com ausência de problema. Se a gente pudesse escolher, com certeza, a gente queria ausência de problema, de dificuldade.
Nós não queríamos carregar fardos, né, dos problemas, fardos do passado, fardo da dor. Se a gente puder escolher, nós queremos caminhar sem nenhuma aflição, mas Jesus, ele falou que teríamos aflições. Então, mesmo esse sendo o desejo de caminhar sem passar por nada, Jesus, ele já advertiu que eu e você teríamos aflições nessa terra, mas ele disse, olha, se anime, tende bom ânimo, porque eu venci. E a Bíblia nos mostra que a vitória de Jesus, queridos, é a nossa vitória. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, o ressignificador começa pelo entendimento de Cristo em nós. Amém? Mas agora, quando a gente olha para esse versículo aqui, de 2 Coríntios 4, 8, né, que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Nós encontramos aqui Paulo, ele nos ensinar, na verdade, alguns posicionamentos, alguns passos que ele mesmo aprendeu na caminhada dele cristã e que nós precisamos colocar em prática. Você vê que ele fala que mesmo atribulado, ele não é angustiado. E como é que pode, queridos, alguém está passando uma tribulação, uma dificuldade, e essa pessoa não ficar refém da angústia? Como é que pode a pessoa estar perplexo com um acontecimento que pegou ela ali de surpresa, algo que ela não esperava, mas ao mesmo tempo ela não se desanimar com isso? Só existe, amados, uma resposta para a gente conseguir ressignificar, olhar para uma situação com um olhar espiritual, com o olhar de Cristo através de nós. Só existe uma possibilidade. E nós precisamos, em primeiro lugar, para desenvolver, né, dar esse novo significado e viver essa possibilidade que é a certeza da presença de Deus, do auxílio de Cristo, a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender a realidade da tribulação. Então, você está enfrentando hoje um processo de dor, você tem cadeias emocionais aí no teu passado, mágoas, frustrações, situações que não estão bem resolvidas, problemas no hoje, familiar, financeiro. E isso tem gerado em você dor, desconforto. Você precisa ressignificar isso. Você precisa desapegar dessas coisas. E o primeiro passo que nós precisamos fazer, olhando para esse versículo, olhando para a palavra, queridos, é entender essa realidade da tribulação. Então, era isso que Paulo estava fazendo. Olha, nós somos atribulados. Ou seja, ele estava identificando, né, a realidade daquela tribulação. Então, hoje você precisa, essa tarde, identificar a realidade da sua tribulação. Amém? É no emocional, irmã, eu estou passando um processo depressivo, eu estou passando um processo de ansiedade. Essa é a realidade da sua tribulação. E essa realidade, ela tem raízes. Geralmente estão lá no teu passado, em situações de frustração, em contextos que você atravessou, ou que você está atravessando, que existe aí uma trava em relação a perdão, liberar perdão, em dar esse novo significado, entender que aquela pessoa que te magoou, que te ofendeu, que agiu de forma errada com você, era o que ela tinha por dentro, que a Bíblia diz que nós vamos falar, que está cheio o nosso coração, que as nossas atitudes vão revelar aquilo que nós carregamos por dentro. Então, nós precisamos, queridos, dar esse novo significado, nós precisamos ressignificar primeiro, porque você precisa cumprir um dos princípios mais poderosos que Jesus falou que era o mais importante. Você lembra que quando Cristo ele foi questionado, né, qual seria o mandamento mais importante? Ele diz o quê? Ele diz, é este. Ame ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus está falando que nós precisamos amar o próximo, mas como amamos a nós mesmos. E a pergunta essa tarde do Espírito Santo é, como você tem se amado? Porque quando a gente retém, queridos, perdão, quando a gente fica constantemente ferido, ofendido, não dando um novo significado, na verdade, nós não estamos nos amando. Existe um bloqueio nessa forma como eu cuido do meu emocional. Então, quando você decide liberar perdão, quando você decide liberar processos dolorosos, dar um novo significado, ressignificar a sua vida, você está se amando.
você está cuidando de você, porque quando a Bíblia diz que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos, ela está estabelecendo aqui, queridos, a ordem de prioridade. Primeiro você se ama, primeiro você cuida, né, daquilo que Deus tem para trabalhar em você, para você amar o outro. É por isso que tem muita gente, às vezes, e eu já fiz parte desse grupo, num momento da minha caminhada cristã, aonde serve muitas pessoas, aonde é uma bênção para as outras pessoas, mas ela nem está cuidando dela, ela nem se ama, ela nem está cuidando daquilo que Deus colocou para ela como proposta, ela está cuidando mais dos outros, ela está cuidando mais daquilo que ela percebe que os outros precisam viver. E como é que nós vamos entregar o amor às pessoas, ajudar pessoas, se a gente também não se amar, não cuidar do nosso emocional, não tratar as feridas, não dar um novo significado à dor? Então, tem muita gente, queridos, que começa, né, a auxiliar outras pessoas como uma fuga mesmo, sabe? Fugir das próprias dores, das próprias dificuldades. Mas eu creio que num tempo como esse, Deus nos reuniu aqui, porque chegou o momento de você dar um novo significado. Chegou o momento de você olhar com olhos espirituais e trocar a dor pela alegria do Espírito. Trocar a dor pela consciência de que realmente você está atravessando algo difícil. Você já atravessou algo complicado, que tem uma sequela aí dentro de você. Mas quando você olha com os olhos da fé, com os olhos espirituais, e dá um novo significado, você começa a perceber dentro dessa situação que você pode aprender com o Senhor. Então, queridos, esse primeiro ponto, né, para ressignificar, que nós precisamos entender a realidade da tribulação, vai levar você, quando você identifica o que é o processo doloroso que você está atravessando. Identificou? Então agora você vai trabalhar, olhar pelo aspecto espiritual. Aí você começa a aprender. A dor começa a ser uma escola. Começa a ser um lugar que você entende que é passageiro, que você entende que pode sim se posicionar e fazer algo em relação a isso. Porque, afinal, queridos, nós não podemos, né, impedir o comportamento de outra pessoa errado conosco, nós não podemos paralisar, né, a aflição, a angústia que muitas vezes as pessoas nos proporcionam, mas nós podemos decidir o que fazer a partir disso. Então, ressignificar é o Filho de Deus que se posiciona e diz: eu só viverei e eu só aceito viver no meu emocional, na minha vida, aquilo que Cristo fez por mim. E a Bíblia diz que ele já levou todas as maldições na cruz e que aquele castigo me trouxe paz. Então, nisso eu me posiciono. Então, queridos, ressignificar é encontrar aquilo que está me gerando dor. Eu encontro essa realidade, mas eu começo a combater essa realidade, deixando de olhar com foco só aqui. E eu olho com foco espiritual. Amém? E sempre nós vamos aprender, queridos, porque a dor, ela ensina. Na verdade, nós aprendemos mais do reino espiritual, crescemos mais emocionalmente, nos tornamos em Cristo pessoas melhores, justamente a partir dos processos de dor. Porque quando está tudo bem, quando está tudo certo, sabe, é muito fácil a gente adorar a Deus, é muito fácil a gente agradecer, dizer que tudo vai bem, mas quando você está atribulado, quando você está atravessando uma grande dificuldade, aí vem essa questão, né, da nossa própria dificuldade humana de encarar as coisas. Mas Deus, ele quer que você ressignifique. É por isso que quando a Bíblia diz, e eu acho esse o versículo da ressignificação, quando Paulo fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando uma coisa não dá certo aqui na minha caminhada, não sai exatamente como eu pensei, eu abro a minha boca e digo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio que eu estou no lugar onde o Senhor me chamou para o propósito dele. Então, essa situação que deu errado vai cooperar para o meu bem. Então, esse é o versículo da ressignificação. Você olha para a dor, você olha para o problema, mas você diz, tudo coopera para o meu bem. Porque eu amo ao Senhor, porque eu tenho buscado ao Senhor. Então, conforme a Bíblia fala, eu creio. Amém, queridos? Então, existe um poder da gente ressignificar os eventos de dor.
Deus, ele não quer que você carregue para sempre uma bagagem de dor que vai afetar em todas as áreas da sua vida. Muita coisa está paralisada no teu caminhar porque você está carregando dor, você está carregando frustração, e chegou o tempo de você dar um novo significado. Porque o novo de Deus, a restauração de Deus, a cura do Senhor só acontece quando nós aprendemos em Cristo dar esse novo significado. Amém? O Espírito Santo, queridos, ele faz com que, quando nós nos submetemos à obra dele, ao trabalhar dele, ele faz com que tudo que está desfavorável crie, né, aconteça algo novo, uma nova estrada. Então, Deus, ele sempre vai te dar uma saída, um próximo passo, o que você tem que fazer. Mas só que quando a gente está muito preso na dor, quando nós estamos constantemente magoados, feridos, ofendidos, chateados com alguém que faltou, com alguma circunstância que não está trabalhada por dentro, nós não vamos ficar sensíveis para olhar de uma forma espiritual. Nós não vamos ter sensibilidade para aprender com o erro dos outros, com a ofensa dos outros. Então, em nome de Jesus, dê um novo significado a isso que você passou. Libere a vida dessa pessoa que te ofendeu. Faça isso liberando em oração. Muitas pessoas, queridos, nós não vamos ter contato, não tem como falar com aquela pessoa, pedir perdão, talvez até não está nem perto, mas você libera a vida dessa pessoa. Essa pessoa não está mais viva, libere em oração. Você vai estar, na verdade, fazendo o que Jesus disse, amando a você para poder amar o próximo. Amém? Então, voltando aqui para a leitura de hoje. Esse versículo, queridos, ele também nos mostra, se você olhar aí para 2 Coríntios 4, ele vai nos mostrar um caminho de perseverança. Amém? Então, no momento em que Paulo está dizendo, olha, nós somos perplexos, estamos perplexos, mas não estamos desanimados. Somos perseguidos, mas cremos que não somos desamparados. Paulo está nos mostrando um caminho de perseverança. Amém? Então, nós precisamos, como filhos de Deus, queridos, entender que é possível perseverar, é possível ser resiliente, é possível dar um novo significado. Porque não é na nossa força, não é com a nossa capacidade, mas é com a graça que vem do Senhor. Amém? Então, Paulo, ele mostra aqui claramente que nós podemos perseverar. E essa tarde o Senhor diz a você, você pode perseverar. Você pode dar um novo significado a essa dor. Você pode experimentar de cura emocional, de restauração plena das tuas emoções, de mudança da tua história. Você pode em Cristo. Amém, queridos? Outra coisa importante que nós aprendemos aqui, com esse texto de 2 Coríntios, dá uma olhada na tua Bíblia aí, 2 Coríntios 4, 9. A Bíblia diz perseguidos, mas não desamparados. Então, aqui nós encontramos, né, essa promessa do Deus onipresente, que está conosco o tempo todo. Quando eu penso nesse cuidado, nesse amparo de Deus, eu lembro muito do Salmo 139, né, que diz que se você fizer a cama no mais profundo abismo, Deus está com você. Mas se você estiver em lugares altos, Ele também está com você. Então, às vezes, queridos, nós não estamos com Ele, porque não estamos buscando, não estamos em intimidade, estamos distantes do lugar do relacionamento. Mas quem disse que Ele não está conosco? Ele nunca nos abandona. Deus está presente em todos os processos. Amém? Principalmente para nos ajudar a ressignificar. Aí muitas pessoas às vezes falam assim, Deus está presente para justificar a incredulidade delas, ou enfim. Aí fala, nossa, Deus está presente, por que será que tem tanta desgraça no mundo? Por que será que tem tanta dor? Por que será que aquela pessoa morreu? Por que aconteceu isso? Aí, queridos, para responder essas coisas, não é questionando a Deus, a gente precisa lembrar que no começo da palavra lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus ele criou o homem para um lugar chamado Éden, que significa deleite, paraíso. Lá no Éden, no jardim, antes do homem comer daquele fruto, não tinha nenhum problema. Depois consulta a tua Bíblia e vê se você encontra doença, morte, roubo. Se você encontra antes do homem comer daquele fruto. Então, depois que o homem come aquele fruto, porque o próprio Deus disse, olha, Adão, você pode comer com sua mulher de tudo que tem aqui no jardim, menos daquela árvore.
Isso porque Deus, queridos, ele não fez bonecos. Ele fez pessoas com livre poder de escolha. Você tem poder de escolha. Mas Adão ali com Eva, eles escolheram comer daquele fruto. E a partir daquele momento, a Bíblia diz que entra o pecado na humanidade. A partir daquele momento começa a morte, a destruição. Mas essa não é a vontade de Deus. Deus fez o homem para viver de deleite, para viver no jardim. Mas foi o homem que decidiu comer daquele fruto. Então, antes da gente dizer por que Deus permitiu isso, por que esse desastre aconteceu, por que isso aconteceu, nós precisamos ir lá no começo da nossa história e lembrar que o homem primeiro decidiu comer daquele fruto e o pecado entrou na humanidade. Então, muitas situações, queridos, o questionamento não é por que Deus permite isso, é porque o homem escolheu viver uma vida distante de Deus, porque no momento em que a gente escolhe algo, que a Bíblia diz que Deus apresenta o caminho de vida e de morte. No momento que a gente escolhe um caminho que vai gerar um dano, porque toda escolha é uma semente que nós estamos plantando e vai ter uma colheita. Então, em nome de Jesus, Deus está falando dessa tarde que nós precisamos parar de questionar o caráter dele. Porque para dar um novo significado, queridos, nós precisamos entender aquilo que procede de Deus e aquilo que não procede de Deus. Aquilo que vem do inimigo, aquilo que vem da carnalidade do homem. E aí a gente vai dar um novo significado, olhar de forma espiritual, recomeçar, porque muitos de nós essa tarde aqui precisamos recomeçar. Porque até já sabemos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Até já encontramos no Senhor uma resposta através do Espírito Santo. Mas a questão é que muitas vezes a gente não se rende à obra do Espírito Santo. E aí, queridos, quando a gente não se rende ao trabalhar do Espírito Santo, ao direcionamento dele, nós deixamos de colher os benefícios de praticar a palavra. Então, a culpa não é do Senhor. Amém? Glória a Deus pelos puxões de orelha, né, do Espírito Santo. Mas saiba que tudo aquilo que Deus fala, que confronta um pouco teu coração, teu pensamento, vai te conduzir para um lugar de crescimento, de maturidade. Amém? O desejo de Deus, queridos, é que a gente seja transparente. Nós não precisamos colocar uma máscara. Seja transparente diante do Senhor. O poder de Deus, ele só se aperfeiçoa na fraqueza. E nós precisamos expor as nossas fraquezas para ser tocado pelo poder de Deus. Amém? E cada vez que a gente expõe uma fraqueza, uma dificuldade, isso gera desconforto. É ou não é? Gera desconforto. Mas vai nos conduzir para um lugar de crescimento. Amém? Então, voltando aqui para a parte da ressignificação, Deus nos faz uma promessa que não estamos desamparados. Então, mesmo perseguido, mesmo dentro dessa dor, você não está desamparado. Você tem um Pai, você tem um Deus, você pertence a Ele. Você é propriedade exclusiva de Cristo. Existe um selo do Espírito Santo sobre a tua vida. Nasceu de novo, você é selado. No reino espiritual, quando o diabo olha para você, ele vê esse selo, ele vê o sangue de Jesus. Só que parece, queridos, que às vezes a gente não tem consciência dessas coisas, a gente fica tímido, fica cabisbaixo, se joga ali no lugar de tristeza, não quer superar a dor, diz logo, eu não consigo, eu não posso. Se você somente trocar esse discurso, eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Com o Senhor eu posso atravessar as muralhas. Com o Senhor eu posso todas as coisas. Só em mudar esse discurso, você já muda a atmosfera do seu emocional e você muda a sua vida. Amém? Então mude em nome de Jesus esse discurso. Esses dias eu coloquei uma caixinha aí no meu Instagram e uma pessoa colocou, eu não consigo liberar perdão. E aí quando eu respondi, eu acho que a resposta ainda está aí. Eu falei sobre isso. Muda primeiro essa frase. Porque quando a gente declara, né, eu não consigo, você está profetizando sobre a sua própria vida, que você não consegue. Amém? Olha só como isso é sério. As nossas palavras, queridos, elas carregam o poder de construir ou de destruir. A Bíblia fala em Provérbios que quem usa bem a sua língua comerá do fruto. Então, se eu uso com fé, eu vou colher frutos de fé, de restauração, de transformação. Mas se eu uso a minha língua constantemente, de uma forma negativa, incrédula, duvidosa, eu também vou colher frutos dessa forma de falar. Então não diga eu não consigo, diga o Senhor é minha capacidade, com Ele eu posso todas as coisas.
Com ele eu já sou mais do que vencedor, com ele eu posso ressignificar, eu tenho a mente de Cristo, e a mente de Cristo, ela me ensina a superar a dor. Entende como você mudando a sua forma de falar, você muda o seu dia, você muda aquilo que você está vivendo. Amém? Então, queridos, para fechar, antes da gente orar, a capacidade de ressignificar a dor, ela está toda na pessoa de Jesus. E no momento em que você entregou a sua vida a Ele, a Cristo, a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Então, a capacidade está aí. A pessoa de Jesus está aí. Entregou a sua vida a Ele, isso não é religião. Amém? Isso é entendimento bíblico e percepção daquilo que foi feito na cruz do Calvário. E quando eu creio, quando eu percebo o que foi feito, colocando de lado esse aspecto de religião, porque Deus não te quer religioso nem de nenhuma religião, Ele quer você filho dele. Porque Jesus, se a gente pensar, queridos, qual era a religião de Jesus? Pensa aí um pouquinho. Qual era a religião de Cristo? Jesus era judeu, lembra disso? Mas ele não disse, ele não deixa em lugar nenhum da palavra falando que nós devemos ser judeus. Amém? Então, o Senhor Jesus, ele não veio trazer uma religião. Ele veio ser a porta. Ele diz, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim encontrará pastagens. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que se alimenta de mim, por mim viverá. Eu sou o acesso ao Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por meio de mim. Então, Jesus, ele é o acesso. Ele é o restaurador dessa queda do homem que aconteceu lá no Éden. É ele que vem restaurar a natureza do homem. É ele que vem nos oferecer, queridos, o Espírito Santo e a condição emocional de ressignificar a dor. Então, sem Jesus, nós não podemos nada. Não é que com a religião eu posso todas as coisas. É com Cristo eu posso todas as coisas. Amém? Então, a capacidade de ressignificar a dor está em Cristo. Lá em Filipenses 4:13, a palavra diz exatamente, tudo posso naquele que me fortalece. Se você voltar um pouquinho, você vai encontrar que nesse trecho, antes, o contexto é Paulo fazendo uma lista de dificuldades, de problemas. Mas no final ele diz, eu sei que eu posso todas as coisas. Então, seja qual for a sua dor hoje, seja qual for o processo que você precisa ressignificar, abra a sua boca e diga, eu posso todas as coisas no Senhor. Eu posso em Cristo que me fortalece. Amém? Alguém aqui no canal Água Viva falou sobre mensagens que mandou lá no meu direct do Instagram. Tem só um pouquinho de paciência que eu vou ver, tá bom? Quem fica olhando lá o meu Instagram, publicando, não sou eu. Mas eu tiro um momento, queridos, do dia. Ontem eu fiz isso quase 1 hora para olhar as mensagens. Quase 1 hora da manhã. Só que eu não consegui responder todas. Mas vai chegar, tá bom? Glória a Deus. Então vamos orar com essa palavra e seja qual for a sua dor, aquilo que você está enfrentando hoje, o toque do Espírito Santo está trazendo clareza no teu coração de como você ressignificar. Você faz isso em Cristo. Você faz isso na sua vida devocional com Ele. A irmã, a dificuldade, a dor que eu carrego é uma trava nessa área de liberar perdão. Eu tenho dificuldade de relacionamento com a minha mãe, com meu pai, com meu cônjuge. Eu estou com problemas com a minha parentela e eu não consigo liberar. Troca essa frase. Eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Eu posso liberar perdão. Porque quando eu libero o perdão, primeiro eu estou me amando, eu estou cuidando do meu emocional e eu estou liberando a minha vida para prosperar no Senhor. Perceba que você entender o que vai acontecer com você vai trazer esse entendimento de que a graça, a capacidade de Deus, porque você já recebeu o perdão do Senhor. Já pensou, querido, se o Pai ele fosse enviar Jesus somente se eu e você, somente se a gente merecesse, ou se o erro fosse pequeno, algo que ele pudesse desculpar. A Bíblia diz que ele é o cordeiro que foi entregue antes da fundação do mundo. Então, independente da falha, Deus já tinha providenciado Jesus. Então, Deus é esse Deus gracioso que nos perdoou em Cristo. E olha o tamanho do perdão que você recebeu. Será que o perdão que você tem para liberar sobre a vida dessa pessoa que te ofendeu
é maior do que o que você recebeu em Cristo, da sua própria vida? Pensa sobre isso. Eu acredito, queridos, que nenhum de nós aqui, se a gente parar para pensar sobre isso, sobre as nossas falhas, os nossos erros, toda a nossa trajetória, e ainda muita coisa que a gente vai viver, será mesmo que esse perdão que está retido aí no teu coração, que você disse que não consegue liberar, é maior, é mais difícil do que aquilo que Deus já fez em Cristo, liberando perdão para mim e para você? É por isso que lá no Evangelho nós encontramos uma declaração bem dura, mas verdadeira. Se nós não perdoarmos os outros, os nossos ofensores, como é que nosso Pai vai nos perdoar? Então, se eu quero usufruir do benefício do perdão de Deus, se eu desejo o perdão dele sobre a minha vida, os benefícios desse perdão, a obra de Jesus na cruz, eu preciso estar consciente de que não é só receber esse perdão, eu recebo também graça para entregar esse perdão. Amém, queridos? Então, eu não posso reter uma coisa que eu recebi numa proporção maior do que eu vou entregar para alguém. Sempre você faça esse exercício quando sentir dificuldade de liberar o teu coração de uma ofensa, de uma dor. Você vai ver que à medida que você vai liberar, mesmo que foi uma coisa terrível que você enfrentou, Deus já te perdoou de uma forma que você não sabe nem descrever, você não sabe nem mensurar. Nada pode pagar o que Jesus fez por nós, queridos. Nada. Então, a Bíblia diz lá em Romanos que ele derramou o amor dele, que é o amor ágape no nosso coração, e nós podemos liberar perdão, não porque sentimos vontade, não porque queremos, porque se a gente for esperar esse dia que eu sinto vontade, que eu quero, esse dia nunca chega. Esse dia não vai chegar. Não sejamos hipócritas em falar que vai ter um dia que eu vou sentir, vou perceber o desejo no meu coração. Se perceber esse desejo, é o Espírito Santo trabalhando em você. Mas na sua carne, na sua vontade, você não vai chegar esse dia. Mas se a gente viver pela fé, como a Bíblia diz que o justo é chamado para viver pela fé, então nós vamos pegar os princípios de Deus e colocar em prática, não por sentir, porque a Bíblia diz que nós não vivemos por aquilo que vemos ou sentimos, mas pela fé. Então, eu não vou perdoar porque eu sinto vontade, porque eu não sinto vontade nenhuma. Eu não vou perdoar porque aquela pessoa merece ou não. Eu vou perdoar porque o Senhor me perdoou em Cristo. E ele diz, seja compassivo uns com os outros, assim como Deus foi em Cristo sobre a sua vida. Então, entende que olhar de forma espiritual, olhar de uma outra forma, vai mudar tudo. E alguém escreveu sobre conviver, liberar a vida, liberar perdão. Não é que você vai ter que conviver com a pessoa que te magoou, que te ofendeu. Você está liberando você. Você está liberando o seu emocional. A convivência é outra coisa, queridos. Nós não somos obrigados pelo Senhor a conviver. Amém? Existem mesmo situações que você tem que ficar mesmo distante, cada um no seu lugar. Amém? Mas você precisa liberar o seu coração. Você precisa liberar você. Exceto uma categoria aqui, pai e mãe. Amém? A Bíblia diz que nós precisamos honrá-los. Eu sei que em algumas situações você vai ficar um pouco mais distante, por questão mesmo de, né? Enfim, cada caso é um caso. Mas ainda assim, você precisa honrar. Honrar é respeitar. É você entender que, independente da falha, do erro daquela pessoa, existe um princípio bíblico. E esse princípio ele está totalmente relacionado a você prosperar na sua vida, a você ter saúde emocional. A Bíblia diz que quem honra o pai e a mãe é bem-sucedido em tudo. Honrar e respeitar. É entender a limitação daquela pessoa, entender os erros dela no lugar dela, porque Deus, ele constituiu esse princípio e ele nos dá a vida longa. Inclusive, foi a prática desse princípio que trouxe cura para a minha saúde mental. Liberar perdão, mas o que trouxe cura para a minha saúde mental foi honrar os meus pais, em especial minha mãe, mudar como filha. Quando eu comecei a colocar isso em prática, pedir perdão, comecei a trabalhar, deixar o Senhor trabalhar na restauração, eu comecei a ter melhoras tão impactantes, que quando eu chegava no lugar aqui em Natal, que eu fazia o tratamento na época chamado CAPS, né, que é um centro de atenção psicossocial, deve ter na sua cidade. Na época que eu fazia o meu tratamento pelo SUS, né, nas capitais, em algumas cidades tem os CAPs, que é para tratamento psiquiátrico e para condições de vícios.
as pessoas elas ficavam olhando para mim assustadas. O nível de melhora a cada mês, depois que eu comecei a colocar o princípio em prática, a honrar. Foi fácil, irmã? De jeito nenhum. Porque, na verdade, eu é que precisava trabalhar mais, porque eu vivia muito presa no orgulho, na condição de que eu me comporto assim, porque eu tenho razão de me comportar assim. Eu não colocava em prática de jeito nenhum esse princípio. Mas quando o Espírito Santo começou a trabalhar, eu comecei a me render à prática, não porque queria, não porque sentia, mas porque eu via o Senhor conversar ali comigo, assim como Ele está conversando com você agora. E o poder da honra até hoje, ele se manifesta na minha vida. Amém, queridos? Até hoje. Tudo que eu vivo, todo o avanço, tudo que Deus tem feito, eu tenho certeza que está totalmente ligado a isso. Se eu ainda fosse a mesma filha de alguns anos atrás, eu não estaria aqui comunicando a palavra para você. Eu não teria tantas portas, tanto favor de Deus, tanta coisa aberta. Não teria. De jeito nenhum. Eu tenho paz no meu coração e convicção de falar sobre isso. Não tenho vergonha. Isso não me causa constrangimento. Pelo contrário, isso glorifica o nome de Jesus, porque eu sei como era uma filha terrível. Eu sei o que o Senhor vem trabalhando dentro de mim. E eu sei aonde esse trabalhar está me levando. Então, em nome de Jesus, você que tem fissura, você que tem problemas nessa área familiar, com sua mãe e com seu pai, restaure isso rapidamente. Amém? Restaure isso rapidamente dentro de você. A Bíblia diz que Deus nos dará vida longa, saúde, e seremos prósperos em todas as coisas ao caminhar nesse princípio. E quando você caminha nesse princípio, você está se amando, você está cuidando do seu emocional. E você está deixando, né, tudo cooperar para o seu bem, você está ressignificando a dor. Não importa se o pai faltou, se falhou, se a mãe não se comporta como mãe. A gente sabe, queridos, que tem muitos casos, né, muitas coisas terríveis. Mas você precisa caminhar nesse princípio. Tem pessoas que você caminhar no princípio da honra aos pais, vai ser você liberando perdão, mesmo essa pessoa morando longe, ou já foi embora, ou você não tem convivência, mas você libera a vida dessa pessoa. Quando tem uma oportunidade de mandar uma mensagem, de falar alguma coisa, faça isso. Você não precisa forçar o que você vai falar. Mas Deus, ele vai te dar a sabedoria. Inclusive, eu creio que tem pessoas aqui específicas essa tarde, que você precisa fazer isso hoje. Amém? E Deus te trouxe aqui para dizer, ressignificar a dor começa por essa porta. Restaure. Dentro desse relacionamento com tua mãe, com teu pai, ou você filha, ou você pai e mãe com seu filho. Restaure isso. Não dê oportunidade ao diabo. Não deixe que o diabo ele ataque você. Amém? Raíssa Cabral, eu te indico você procurar aqui no próprio YouTube depois o testemunho de Joyce Meyer. Ela passou a mesma situação que você, mas ao final da vida dela, ao final da vida do pai, que ela ainda está viva, ela chegou a batizar o pai dela se converteu, aceitou Jesus, mas ela teve uma infância e adolescência toda de abuso. E isso causou muitas feridas nela, mas a Joyce, ela conseguiu superar isso, ressignificar em Cristo. Inclusive, o ministério dela é todo nessa área emocional também. Se você não conhece, eu indico você, tá bom? Joyce Meyer. Coloca o testemunho de Joyce Meyer e escuta o que ela vai te falar. Com certeza, Deus vai trabalhar com você. Amém? É difícil olhando pelo aspecto humano, mas olha pelo aspecto espiritual. A graça de Deus em você. Amém? A graça de Deus em você. Então, você já conhece, você sabe como é pesado o testemunho dela. Mas como nos ensina nessa questão de compaixão, de ressignificar, de amar o meu emocional, a minha vida, amar, seguir o princípio do Senhor. Amém? Eu também passei por situações assim, não nessa proporção que você escreveu, né? Mas familiares. E eu precisei ressignificar isso na minha caminhada. Então, em nome de Jesus, queridos, nós vamos orar essa tarde com essa palavra. E nós vamos deixar o Espírito Santo de Deus, aquele que nos guia a toda a verdade, tocar
o nosso emocional com poder, com graça, e nós vamos colocar essas coisas em prática, porque a palavra que transforma a minha e a tua vida é a palavra que é praticada. Amém? É por isso que Tiago diz, olha, não seja só um ouvinte da palavra, seja um zeloso praticante, porque você vai colher os benefícios disso. Amém? Eu quero te convidar aí onde você está agora, você que está passando um processo de dor, você que tem um processo difícil, seja no teu casamento, na tua família, isso tem consumido o teu emocional, e você reconhece essa tarde que você precisa ressignificar, que você precisa olhar com olhos espirituais, que você precisa recomeçar. Amém? Então eu quero te convidar para você fechar os teus olhos, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, quero orar por essa situação que você está colocando aqui no chat, nos comentários. Antes de orar, fique à vontade, eu vou dar a vocês aí uns 15 segundos, tá bom? Para vocês colocarem a área da vida de vocês, que vocês precisam de oração, tantos que estão aqui no canal Água Viva, como no meu Instagram pessoal. Qual a área que você precisa ressignificar uma dor? É no teu casamento? É na tua família, é com os teus filhos? É na tua saúde emocional? O que está gerando dor? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Algumas pessoas colocando, né, casamento, família, relacionamento com os filhos. Glória a Deus, Paula. Seja bem-vinda. Marido, emocional, família. Mais um motivo, Raíssa, para ressignificar isso. Por isso que você carrega tantas questões emocionais, mas todas elas podem ser superadas. Inclusive você, Raíssa, carrega uma grande missão. Você vai ajudar pessoas a superar a mesma coisa que você atravessou. Deus, ele quer sarar essas feridas por completo. Ele quer que você encontre esse lugar de paz para você ajudar outras pessoas. Amém? Família, filhos, esposo, área sentimental, casamento, salvação na família. As pessoas falam, né? O testemunho impacta porque aos olhos do homem esquizofrenia é incurável. Mas o Senhor continua sendo o mesmo. Amém? Oração pelos filhos, espiritual, sentimental. Deus é o mesmo, queridos. O que cura dor de cabeça, cura esquizofrenia, cura câncer. Ele é o mesmo. Amém? Ele levou no madeiro todas as enfermidades. Família, saúde financeira e ministerial. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cansaço emocional, desânimo. Você já é mais do que vencedora, Maria. Maria Irinalda. Vamos orar. Cura física, cura por um amigo, Sérgio. Libertação de pessoas que estão presas ao mundo das drogas. Amém? Nós vamos orar juntos, são muitas coisas, mas a gente vê que a predominância é na área familiar, não é? Seja para restauração de relacionamentos, salvação, libertação. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai amado, nós te agradecemos por esse tempo, por essa live. Espírito Santo, toca em cada área que os meus irmãos colocaram diante do Senhor. Pai, restaura relacionamentos familiares. Sim, Senhor, trabalha com salvação no nosso meio. Nós declaramos que a nossa casa te pertence, o diabo não vai roubar, Senhor, aquilo que é teu. Eu oro também, Senhor, por libertação, vidas que estão presas, Senhor, cativas em vícios. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, o Espírito Santo encontrando nesses corações oportunidade. Nós declaramos libertação, Pai, dessas vidas. Restauração do relacionamento contigo e salvação sobre a nossa casa. Eu oro, Senhor, por restauração de relacionamentos entre pais e filhos. Em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, nos leve para um lugar de ressignificar a dor. Pai, eu oro também pela vida de Raíssa, que expôs tantas coisas aqui, que com certeza tem o poder de alcançar outras pessoas que nem conseguem falar sobre isso. Pai, em nome de Jesus Cristo, trabalha no emocional da tua filha. Assim como o Senhor, nesse momento, está trabalhando no emocional de cada uma dessas pessoas que estão aqui, Pai. Cada um de nós temos processos de dor, processos de frustração na nossa caminhada. Mas cremos que Tu és um Deus que pode transformar todas as coisas. Em nome de Jesus, que essa seja a tarde, Senhor, do basta.
aonde nós vamos nos posicionar e dizer: é possível com o Senhor, é possível ressignificar, é possível se posicionar em Ti, meu Pai. Toca, Senhor, essas vidas com graça, com capacidade. Restaura a força, Senhor, daquele que está sem força. Eu também oro pelo Teu toque na vida financeira, na vida ministerial, na vida sentimental, Senhor, dessas pessoas que estão aqui. Em nome de Jesus, Pai. Que eles saiam desse tempo conscientes da palavra que o Senhor trouxe. Conscientes do poder de ressignificar a dor e dispostos a colocar os Teus princípios em prática. Nós te agradecemos por esse momento e oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Mas antes da gente encerrar, eu preciso deixar que o Espírito Santo te faça um convite. Esse convite não é meu, tá bom? Você que está aqui, que ainda não entregou sua vida a Jesus, que ainda não fez esse pacto, essa aliança com Deus, que essa aliança foi feita ali no Calvário através do sangue de Jesus, está disponível, mas você precisa querer se aliançar com esse Deus. Então, você que ainda não tem convicção da tua salvação, que ainda não entregou tua vida a Jesus, essa é a sua tarde. Deus, ele não te trouxe aqui à toa, e você não pode ressignificar nada na tua vida, nenhuma dor, se você não tiver a pessoa que te leva a esse lugar de ressignificar. E essa pessoa é Cristo. Ele quer habitar em você, ele quer morar em você através do Espírito Santo. Então, se você está aqui essa tarde e nesse momento você deseja entregar a sua vida a Jesus, escreva aí no chat da live: eu quero Jesus. Eu quero restaurar o meu relacionamento com Cristo, eu quero entregar a minha vida a Ele. Eu quero orar por você, orar com você. Nós não podemos sair daqui essa tarde sem se alegrar pela tua vida, porque Deus preparou esse tempo, essa live, vida devocional, para te alcançar. Amém? Então, se você está aqui, tanto no meu Instagram pessoal, como no canal Água Viva, e deseja essa tarde se aliançar com Deus, entregar a sua vida a Cristo, não como uma religião, mas a porta do relacionamento, não se segure, sabe? Essa vontade do teu coração é o Espírito Santo sinalizando que tem algo novo para fazer na sua vida, mas é necessário se render. Amém? Então escreva aí no chat: eu quero Jesus. Eu quero orar por você juntamente com os irmãos essa tarde. Amém? E enquanto você escreve, eu percebo no meu coração, queridos, a alegria por duas pessoas que essa tarde precisam restaurar o relacionamento com Cristo, que precisam entregar a vida a Jesus. Olha o que a Bíblia diz lá em Romanos 10, a partir do versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, crendo no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração você crê para a justiça, e com a boca você o confessa para a sua salvação. Amém? Eu estou vendo aqui a primeira pessoa lá no meu Instagram pessoal, Jéssica Moura. Glória a Deus, amada, pela sua vida, pela sua decisão. É um novo tempo para você. Você não está decidindo por uma religião, você está decidindo pela pessoa que vai mudar a sua história. Amém? Tem outra amada também, Caroline Lima, no canal Água Viva. Eu quero Jesus. Glória a Deus. Mais alguém, queridos, essa tarde, que você deseja se aliançar com Deus? Lidiane, eu quero. Glória ao Senhor Jesus. Essa é a parte mais gloriosa, queridos, quando o Senhor nos reúne. Na verdade, esse é o maior de todos os milagres. De tudo que você pode viver com o Senhor, o maior milagre é você nascer de novo. É você, de fato, pertencer a Jesus. Quando o Espírito Santo ele passa a habitar dentro da gente, a gente sabe, porque sabe que somos propriedade de Deus e que o diabo ele não tem mais autoridade. Pode vir aflição, pode vir tempestade, mas a gente tem convicção de que pertencemos ao Senhor. É isso que o Senhor quer que você caminhe a partir de hoje, na certeza de que é filho, de que é filha de Deus. Amém? Eu quero orar com essas 3 pessoas. Se tiver mais alguém, ou você está assistindo essa live depois, porque eu tenho visto os comentários, tanto no Instagram como no canal, e as pessoas colocam, queridos, eu quero Jesus, depois que a live acabou. E como eu fico com meu coração cheio de alegria. Então, se você está vendo depois, você vai fazer essa oração que nós vamos fazer agora. Amém? Com o entendimento que você está entregando a sua vida a Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. Feche os teus olhos aí, você que vai fazer isso. Os demais irmãos que já são nascidos de novo, orem por essas pessoas.
Ore para que eles se firmem no Senhor, para que eles cresçam nessa jornada espiritual. Amém? Você vai fechar os seus olhos e vai dizer: Pai, essa tarde eu reconheço Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que ali na cruz do Calvário, Ele pagou o preço pelos meus pecados. Eu acesso essa tarde a salvação através do sangue de Jesus. Eu creio que aquele sacrifício é suficiente para me libertar, para transformar a minha vida e para me tornar a casa do Espírito Santo. Eu reconheço, Pai, as minhas falhas, os meus pecados diante do Senhor e creio que nesse momento eu recebo do teu perdão. Pai, me ajuda nessa nova jornada. Eu quero conhecer mais de Jesus. Eu quero me render à obra do Espírito Santo. E nunca mais eu quero caminhar distante de ti. Obrigada, meu Deus, pela minha salvação. Eu oro em nome de Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus pela tua vida. Amém. Que vocês se fortaleçam no Senhor todos os dias, cresçam na vida devocional com Ele, na palavra. É muito importante que eu vou dizer para você também, você que não está aqui em Natal, está distante, está em outro estado, em outra cidade, busca uma igreja perto da sua casa que pregue a Jesus Cristo, um lugar para você estar próximo de outros irmãos, amém, edificando a sua fé, crescendo. Se é a sua primeira vez que você faz essa oração, entrega a sua vida a Jesus, é importante passar pelo batismo nas águas, então tudo isso você vai trilhar aí na vida em comunidade, tá bom? Mas se você está aqui em Natal, manda lá no direct para mim, fala comigo aí no Instagram, tá? Cláudia Refrigério, você que está aqui no canal Água Viva, fala comigo: ó, irmã, eu estou aqui em Natal. Quem sabe nós vamos aí caminhar juntos nessa jornada espiritual, tá bom? Fiquem na paz do Senhor. E, amados, essa live devocional, ela vai acontecer de segunda a sexta ao meio-dia, tá bom? Então, sábado e domingo, eu não vou estar por aqui ao meio-dia, mas na segunda-feira nós retornamos, se assim o Senhor nos permitir. Estaremos aí nesse tempo maravilhoso, deixando o Espírito Santo conversar conosco, tá bom? Então saia dessa live com o teu coração pronto para dar um novo significado à dor, para se posicionar em Cristo, e entender que tudo coopera para o teu bem, que você pode atravessar esse vale, e que mais do que isso, Deus ele quer usar essa história de superação, que você vai se posicionar a partir de hoje, para alcançar a vida de outras pessoas. Amém? Deus ele não quer usar só a irmã Cláudia, ele quer usar você. Ele quer usar a sua vida, o seu testemunho, a sua história com ele. E você vai alcançar muitas pessoas. Deus ele vai alcançar muitas pessoas através da sua história de superação, de resiliência, através dessa oportunidade que você está dando de ressignificar a dor. Creia nisso, tá bom? Sejam abençoados aí na prática da palavra de Deus. E nós nos encontramos aqui no canal Água Viva hoje ainda, no nosso próximo momento de oração à noite, tá bom? E lá pelo meu Instagram, se você ainda não me segue, você encontra o link aqui na descrição da live. Juntos nós estamos aí todos os dias desenvolvendo essa vida devocional com o Senhor. Fiquem na paz, queridos. Uma ótima tarde.